Olá, a paz do Senhor Jesus. Tem umas panelas aparecendo aqui. É verdade, hein? O que nós vamos fazer? Peraí, vamos esconder as panelas. Vamos tirar as panelas. Aê, agora ficou bom. Ai, meu braço. Parabéns, amor. Olá, boa noite. Boa noite. Para você que vai assistir esse vídeo depois, que tá aqui, de repente caiu sem conhecer, nós fazemos lives às segundas-feiras, o Entre Nós. E hoje o tema é Deus cuida de você e dos seus. E o texto está lá em Salmo 100, no verso 5. Então lá no Salmo 100, verso 5 diz assim: Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Amém? Essa é a misericórdia do Senhor, a sua fidelidade, a sua justiça, elas permanecem por todas as gerações. Amém, é isso aí, queridos. Esse texto, ele trabalha muito, fala muito forte ao meu coração hoje, né, pela manhã, numa outra linguagem, na nova tradução, linguagem de hoje, fala, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade não tem fim. Amados, a fidelidade de Deus não tem fim. Então, se você manifestou o seu amor a Deus, se você confessou Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, tornou-se então filho de Deus, saiu do estado de criatura de Deus para o estado de filho de Deus, então sabe que Ele vai alcançar a sua casa, a sua família, vai transformar a realidade do seu povo, amém? Eu quero desafiar você, desculpa, a fazer isso. Eu quero desafiar você a buscar isso, né? Hoje nós temos falado muito sobre isso, né? Se você for ler, bem, tem vários textos aqui. Um exemplo, quando Deus chegou a Noé, ia destruir a terra toda e falou: Noé, então pega você que é justo, e a família de Noé, a gente não sabia se era tão justo assim ou não, né? Depois aconteceram coisas que mostraram que não eram tão bonzinhos assim, mas Deus falou: pega você, a sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Então pega a sua família, então a sua geração e a geração futura eu vou preservar e eu vou abençoar, por conta de Noé, da justiça de Noé. Amém? Quando Deus também ele vem destruir Sodoma e Gomorra, ele salva Ló, mas ele não salva Ló sozinho, ele salva Ló, a esposa, as filhas. E é engraçado que Ló tem a oportunidade de chamar os genros também. É que os genros não levaram a sério, né? Não eram nem casados. Eu entendo que eram noivos, né? Mas eles não acreditam no que Ló está falando e eles acabam ficando e eles morrem. Mas Deus dá a oportunidade de levar as filhas e os genros para que a geração fosse preservada, né? Exatamente. Então Deus é um Deus geracional. A gente sempre diz que Deus é um Deus de família. Então quando Ele olha para uma pessoa, Ele não olha para essa pessoa exclusivamente, Ele está olhando para gerações e para a família que já existe ou que está por existir ali naquele tempo. É isso aí. Deus, quando Ele salva uma pessoa, Ele salva uma família, Ele salva gerações. Em 1 Pedro vai falar algo tremendo, né? Que ele fala, vocês porém, 1 Pedro 1:2, fala assim, ó, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus jamais trabalha por menos do que uma geração, por menos do que uma cidade. Você não vai encontrar isso na Bíblia, que Deus trabalhou por menos do que um povo, né? Deus trabalhou por Nínive, Deus trabalhou por Samaria, Judeia. Então é sempre uma cidade, é sempre uma geração para que outras gerações também sejam tocadas, né? Se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo isso, ele fala, bem, um dos nomes de Deus, ele é Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus geracional. Ele não limita a bênção dele só para você. Lá em Abraão ele fala, todas as gerações, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu ia falar de geração em geração.
Então olha que coisa impactante. Através da sua vida, você pode impactar a sua casa, a sua família e as gerações vindouras. Tem um texto em Êxodo que depois eu vou falar. Deus, ele nos vê individualmente, né? Nós não somos um número, tem alguém falando ali. Nós não somos um número para Deus, nós não somos só mais um. Deus nos vê individualmente, mas Ele também enxerga através de você a sua família, as suas gerações, a posteridade. Nos vê e nos enxerga o passado, o presente e o que está por vir. Deus é um Deus de gerações. E é engraçado que Deus ele encerra o Velho Testamento com uma promessa de unir gerações. Uma promessa geracional, né? Amém. Vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, Deus é um Deus geracional. Olha que, veja bem, lá em Malaquias, na última... Oi? Angélica. A paz está bem querida. Veja bem, no último texto, né, do Velho Testamento, ele fala que eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né, para que a terra então seja abençoada. Ele finaliza assim, a velha aliança com a promessa de unir gerações. Então, queridos, você precisa pensar nisso, praticar isso, observar essas coisas, para que você e sua casa sejam abençoadas, né? Tem um texto lá em Êxodo 20, depois eu falo o versículo, se não me engano é 4, mas o texto fala o seguinte: Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração, porém abençoa até 1000 gerações daqueles que amam a Deus. Então Deus visita geração a geração. Ele visita a iniquidade e abençoa aqueles que amam a Deus. Ele visita o pecado dos pais aos filhos, aqueles que não se convertem, não se arrependem dos seus pecados, até a 3ª e 4ª geração. Mas Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que se arrependem e amam a Deus. Então a sua responsabilidade, queridos, é com a próxima geração. Sua responsabilidade é fazer com que seus netos sejam abençoados, seus bisnetos sejam abençoados. Não tem muito a ver comigo e com você. Já somos salvos, aceitamos Jesus, andamos pelos caminhos do Senhor, e porque fizemos isso, também entregamos isso para os nossos filhos, netos e bisnetos. Sim, então, é um legado, né? A gente tem que sempre ter muito firme na nossa mente que nós somos responsáveis por deixar um legado. E que legado nós vamos deixar? Deus, Ele nos dá a possibilidade de tocar gerações. Ele é um Deus geracional, Ele é um Deus de famílias. Mas e nós? Qual a nossa posição? Qual tem sido o nosso legado? O que a gente tem construído de legado para os nossos filhos, já vislumbrando os netos, os bisnetos, até Jesus voltar, né? Tem um Salmo 128, que é o Salmo da Família, né? Quiser abrir, pode abrir para a gente ler. A gente ama esse Salmo. Ele vai falar sobre isso aí, sobre essa expectativa de geração em geração. Acho que a gente pode fechar isso com chave de ouro. Eu estou vendo a pastora Sônia aqui. A pastora Sônia é uma pessoa que experimenta disso, que o pai foi cristão, né? Aí ela... Os filhos e agora os netos. Não. E bisneto já, né? Já tem bisneto. Uau, olha isso. Então são o pai, a pastora, filho, neto, 5 gerações. Já está na 5ª geração. Glória a Deus, pastora Sônia, pastor Cláudio. Aleluia. Então, olha o legado. Olha que coisa bacana. Olha como Deus pode fazer essas coisas acontecer aí de maneira tão poderosa, tão maravilhosa, né? O Salmo 128, ele trata dessa perspectiva da bênção, da prosperidade, da unção de Deus derramada. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Amém. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém em todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel.
Amém. Que haja paz na sua casa. Amém. Que os filhos dos seus filhos possam viver essa verdade em Cristo. Que você possa experimentar desse momento precioso ao sentar à mesa. Que nós temos por hábito almoçar todos juntos, jantar todos juntos, tomar café da manhã, quando é possível, café da tarde, a maioria dos dias. Então, a mesa para nós é um local muito real, muito prático para nós falarmos da palavra de Deus. Claro que tem, né? Imagina, 4 meninas, né? Você já imagina quando um começa a dar risada, quando uma começa a cutucar a outra. Mas isso acontece em todas as famílias. Hoje eu vi um vídeo de aniversário da Mariana Valadão. Aí ela tem 3 filhos. Então o marido fala, vamos orar, aí todo mundo fecha os olhos, enquanto eles fecham os olhos, um tá a outra tá lambendo o bolo. É assim, é vida real. Desse jeito. Irmãos, então o que a gente quer entregar para vocês aí nessa noite é falar que o nosso Deus é um Deus que Ele ama o legado, Ele ama a cumplicidade, Ele ama a transferência. Inclusive, Ele vai falar o seguinte, que esta festa seja perpétua, que a Páscoa, por exemplo, né? A Páscoa é de geração em geração. Eu tinha que falar sobre a Páscoa, eu tinha que tratar disso. A ceia, para nós fazermos isso até que Jesus volte. Então, de geração em geração, nós estamos ceando, esperando a vinda do Senhor Jesus. Então tem coisas, raízes profundas da Bíblia, né, que vai tratar sobre esse assunto. A palavra de Deus lá no Velho Testamento, ele fala, Peraí, né, queridos. Para os pais irem falando da palavra e ministrando os filhos sentado juntos, Deuteronômio, né? No caminho. Tremendo. Então assim, Deus, ele está sempre zelando para que esse vínculo da família seja um vínculo também da transmissão do evangelho, da transmissão da bênção, da transmissão da salvação. Amém. Sempre. Deus é Deus de família, Ele zela para que não seja um indivíduo salvo, seja toda a família. E por onde a gente passa, a gente vê isso. Às vezes a pessoa se converte, mas a primeira preocupação que ela tem é falar assim, eu sou o único convertido, e minha família é difícil, ninguém vai se converter. Mas a gente vê isso se repetindo em todos os isso lares, já, né? Deus, ele salva famílias. Deus, ele preparou a arca, como o Fernando disse no começo, não para salvar Noé, mas para salvar a família de Noé. Exatamente. Amém? Hoje, nós, por experiência, minha família, meu irmão converteu, e aí eu converti, aí... A sogra dele converteu. Assim, não, mas para dizer, né, primeiro foi a Ruth, uma bênção, né? Olha, a sogra do meu irmão converteu, aí a esposa, meu irmão, os filhos, aí nós convertemos, eu e minha casa, minha esposa, aí depois meus irmãos, minha mãe, meu pai, a mãe e o pai da Vanessa, de todas as cunhadas. Então assim, olha a ramificação do que Deus pode fazer, né? Então hoje nós na família nós temos 2 gerações, né? Não, 3 agora, né? Claro que... Como assim? Minha mãe, eu e minhas filhas, né? Então temos 3 gerações convertidas, que se converteram praticamente no mesmo tempo, né? Assim, mas os nossos avós também. Os avós. Sim, nossos avós converteram, exatamente. Então olha que coisa doida, no mesmo tempo, né? Não veio de lá para cá, mas quando Deus entrou aqui, Ele alcançou tanto para trás quanto para frente. Exatamente, a gente foi, o centro aqui, então para frente foi, para trás foi, né? Os antecedentes e os descendentes, né? Então, glórias a Deus por isso. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com a sua família, isso pode acontecer hoje. Sim. É sobre isso que eu queria falar com você. Não tem o momento certo. O momento certo é agora. Nosso Deus é o Deus do já, é o Deus do agora, o Deus presente, o Deus real. Amém? Então, saiba que Deus pode transformar a sua realidade hoje. Deus pode mudar a tua perspectiva de vida hoje. Sim. Deus pode mudar o coração do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus filhos hoje. Sim. Não precisa esperar para amanhã. Amém? Não precisa esperar amanhã, porque Deus tem feito coisas inacreditáveis.
Amém, queridos? A Lidiane colocou aqui, poder declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor, não tem preço. Amém, é verdade. Não tem preço. Não tem preço. E, inclusive, eu digo que quando a gente olha para trás, a gente ainda pensa, aqueles que se converteram com mais idade, né? A gente ainda pensa, eu deveria ter aceitado antes, eu deveria ter ido antes. Filhotão ainda. 19 aninhos de convertido. Mas só. é isso, a gente vê o agir de Deus na nossa família, tanto na descendência quanto nos ascendentes, não tem preço. É assim, a bênção, ontem até a gente falou sobre isso na igreja, a alegria da salvação assim, se a gente tivesse só a alegria da salvação, já nos bastaria. Então, ver a salvação dentro da nossa casa, na nossa família, vendo Deus alcançando os nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos, né? E, em nome de Jesus, os netos, não tem preço. É uma alegria que nada no mundo se compara, não tem. Então, é isso aí. Então, queridos, se você quer viver isso, se você quer experimentar disso, aproxime-se do Senhor, busque. E certamente Ele já te encontrou. Se você está ouvindo essa live, se você está ouvindo agora, quiser compartilhar essa live com alguém, por favor, faça isso. Nós estamos falando de coisas eternas, de coisas não perecíveis, de coisas para o sempre. Que não se compra, que não se vende. Incorruptíveis. Né? A bênção de Deus é incorruptível, ela vai acontecer na sua vida. Amém. Amém? Então, o meu convite para você nessa noite, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele vai fazer para que você possa se aproximar cada vez mais dele. Entregue o seu coração, confesse Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. A Bíblia fala que se com o coração desejar e com os lábios declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você e sua casa será salvo. Não faça isso hoje mesmo, não espere não. Junte sua casa, junte sua família, fala, vamos mudar. Eu quero experimentar disso. Eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero viver isso de forma natural na minha vida. E aí o Espírito Santo vai invadir seu coração com alegria. Através desse convite, vai começar a moldar a sua história, moldar o seu caráter, moldar todas as coisas. Arrependam-se hoje. Arrependam-se, peça perdão a Deus pelos seus pecados, entregue sua vida para Jesus, certamente você vai viver o sobrenatural de Deus. E detalhe, você está plantando hoje uma semente para a eternidade, porque seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos poderão ser alcançados por essa decisão que você está tomando hoje. Nós temos 4 filhas, e para uma geração perpetuar, é importante que tenha pelo menos 1,8 filhos por casal. Olha só. Isso? 2. Na verdade é 2,3. Mas o mínimo é 1,8 por casal. Aí a geração perpetua. Porque quem tem 2 nem multiplicou ainda. Abaixo disso, começa a reduzir. Então você imagina para a gente ter 100% de brasileiros na nossa nação, né? Para uma geração de brasileiros, é importante que eu e Vanessa tenhamos no mínimo 1,8 filhos. Nós temos 4, nós ajudamos bastante a média aí. Na Alemanha, por exemplo, esse número é irreversível hoje, porque lá é 0,8 filhos por casal. Ou seja, não vai ter mais alemães, 100% alemães, puro, né? Tem uma miscigenância lá. Isso não faz mal hoje, mas estou falando para se manter uma raça e uma geração. É assim, então nós temos que ter filhos para propagar valores e princípios, é assim. Aí se você for ver outras etnias aí, religiões, tem 8 filhos, 10 filhos, 15 filhos, estão povoando o mundo, né? E o legado vai se propagando. Então prepare-se para multiplicar, sejam abençoados, porque se você é uma bênção, você pode multiplicar essa bênção para muitas gerações. Tenham filhos, e que seus filhos tenham filhos e continuem um legado lá que aconteceu em Abraão, para que todas as gerações sejam abençoadas. Eu declaro sobre a sua vida as bênçãos de Deus, e todas as bênçãos que foram declaradas lá em Abraão te alcancem todos os dias da sua vida. Que seja próspero, bem-sucedido, seja cheio do Espírito Santo, possa prosperar em todas as áreas, em nome de Jesus. Saiba que a sua geração pode mudar a história do mundo, tá bom? Comece a mudar a sua casa hoje, a ser Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém? Amém.
O Pedro aqui está falando sobre... Ô Pedrão, paz, querido. Sobre ter uma vida de santidade. Faz toda a diferença. Quem tem uma vida de santidade é o que experimenta essas bênçãos do Senhor, né? É o que experimenta a propagação das gerações, o legado. É esse o legado que nós temos que deixar. Deixar bens, deixar, dinheiro, os diplomas, tudo isso é a utilidade. É a utilidade. Amém, o legado verdadeiro é o que nós imprimimos no coração dos nossos filhos. Amém. E que eles vão imprimir no coração das próximas gerações. Né? Amém. Amém? Deus. É isso aí, que bom Deus te abençoe muito. Vocês. Muito bom estar com vocês. Obrigada pela companhia. Sabe que o entre nós é para que você saiba que entre nós há um Deus vivo. O nosso convite, Jesus Cristo está entre nós aqui, o Emmanuel, Deus conosco, habita em nós e Ele está no meio de nós. Então que Deus te abençoe, também possa estar no meio de você e da sua casa aí no meio de vocês. Amém. Deus abençoe, uma semana de muita paz. Amém. E de um legado abençoado em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.